Boa noite, Michel. Aliás, né? Boa noite, não. Olá, Michel, porque a gente não sabe o horário que esse vídeo vai ao ar. Esse vídeo ele está sendo gravado, pessoal. É uma série de vídeos de especial de final de ano. E eu tenho aqui ao meu lado, né? Eu tenho aqui a honra de ter ao meu lado aqui o Michel Macedo, um companheiro já de estudos aqui do canal, que andava meio sumido aí por problemas mesmo, por necessidades do trabalho, né, Michel? Michel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar aí o nosso convite para esse vídeo, que com certeza vai nos ajudar a ter um olhar diferente do tema no qual nós vamos tratar hoje. Mas eu passo para você, Michel. Primeiro, eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria para mim falar com pessoas que, além de pensarem na mesma linha que nós, de entenderem a importância do estudo da mesma forma que nós, são também amigos, né? Pessoas que nos tratam tão bem e nos dão espaço para falar sobre aquilo que a gente estudou. E também uma alegria ter pessoas aí nos assistindo, espero que a gente possa contribuir para o entendimento e para a vontade de todos quererem estudar mais. É isso aí, Michel. O estudo, né, como o próprio Cristo vai dizer, né, é buscando a verdade que ela vai nos libertar. E não tem outra forma a não ser estudando a doutrina espírita, né, Michel? Michel, é um tema um tanto quanto nós julgamos necessário falar dele, porque né, tem-se uma ideia talvez distorcida dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de você iniciar, você discorreu o seu a sua palestra. Minha pergunta é: o Evangelho, segundo o Espiritismo, pode-se dizer que é uma obra sagrada? Ou é aquele livro, Michel? Até vou tirar esse banner aqui, porque eu quero fazer o gesto. É aquele livro no qual assim a pessoa fecha os olhos e abre aleatoriamente. Essa obra é para ser vista com esse olhar. Michel, eu queria te ouvir. Passo para você. Isso, primeiro, bem como tu colocou na própria questão, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela não tem como intuito ser vista como as religiões cristãs ou as religiões tradicionais veem a Bíblia, né? Óbvio que o Espiritismo prega o respeito às crenças, a liberdade de crença, as pessoas têm o direito de ter a crença que quiserem, mas também deixando claro que esse não era e nunca foi o objetivo da criação da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, nenhuma das obras de Kardec tinha como esse objetivo ter algo de semelhante no modo como as religiões encaram os seus livros sagrados, né? O, a ideia da doutrina, como a gente vai tentar desenvolver um pouco aqui, ela é uma ideia que tem um cunho filosófico científico que não tem a mesma ideia de religião como as religiões tradicionais, né? Kardec vai deixar muito clara a noção de religião enquanto sentido filosófico do espiritismo, ela não tem características semelhantes a como a gente encara a religião tradicional, como as pessoas veem os seus livros sagrados, a, o modo como elas tratam, a maneira como elas leem ou praticam, né? O espiritismo respeita, mas ele tem uma maneira particular. E como tu bem colocaste, Lauro, foi, embora tenha essa diferença, a gente vai ver que na história do movimento espírita aqui no Brasil, essa diferença não foi entendida, não foi conhecida. Então, embora esse não seja o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, na prática, na história, né, do movimento espírita, principalmente o brasileiro, ele foi encarado, e ainda é encarado por muitas pessoas, semelhante a como são encarados os livros sagrados das religiões todas que existem. Mas a gente vai ver que não é isso que os espíritos e Kardec queriam, e a gente vai entender algo mais importante. Por que não, que não era assim que eles queriam que a obra fosse vista, né? Eu acho que para a gente começar, a gente pode tentar fazer um resumo histórico do que aconteceu, né? Aqueles que acompanham a minha fala
sabem que eu tenho uma preocupação, né? O nosso projeto do Kardec Tube tem essa preocupação de falar sobre uma forma mais adequada, uma forma mais proveitosa, uma forma mais eficaz de estudar as obras de Kardec, né? O nosso foco, nossa preocupação é justamente sobre a questão do estudo da doutrina, né? E para que as pessoas saibam, né, aquelas que estão nos ouvindo, essa não foi uma preocupação que nós inventamos, né? Não foi uma preocupação inédita nossa, essa foi uma preocupação do próprio Kardec ao criar as obras, né? Eu costumo sempre dizer, e aqueles que vão lendo a obra dele vão perceber, que ele, além de apresentar a doutrina, ele apresentou toda uma gama de orientações de como melhor estudar as suas próprias obras, né? Então, além de apresentar o conteúdo em si, propriamente dito, do Espiritismo, ele tinha essa preocupação de que se soubesse a melhor forma, como um bom professor que ele era, ele tinha essa preocupação que se estudasse da melhor forma as suas obras. Por que isso? Porque quanto melhor eu estudo, quanto mais eu realizo o estudo de uma maneira mais correta, melhor eu consigo praticar aquilo que aquele estudo me oferece. Então, essa é a razão de nós termos aprendido com Kardec a importância do estudo e de como fazer esse estudo. Esse como fazer ele é essencial, porque como eu, dependendo do jeito que eu faça uma leitura de uma obra, eu posso tirar mais dela, eu posso usufruir e tirar as consequências dela de uma maneira mais proveitosa. Então, o intuito de nós focarmos no problema do estudo é o mesmo intuito que Kardec tinha. Estudar melhor para poder praticar melhor, e ao praticar melhor, arcar com todas as consequências positivas dessa prática. Então, esse é o intuito. Então, o que acontece? Como a gente teve um movimento espírita brasileiro criado sem a presença das obras de Kardec, né? Como a obra completa dele foi ser traduzida para o Brasil apenas nos anos 50 do século passado, né? A gente teve quase 100 anos, isso é uma coisa impressionante quando a gente estuda a história do movimento. A gente teve quase 100 anos de uma construção do movimento espírita no Brasil sem a obra completa de Kardec. Então, isso vai, no nosso entendimento, na nossa avaliação, fazer com que a gente tenha todos os problemas que hoje o nosso movimento espírita tem. A raiz, ao nosso ver, de todas as interpretações equivocadas ou os desvirtuamentos que a doutrina foi sofrendo no Brasil é fruto desse quase um século sem a presença da obra completa dele. É curioso que as 5 obras mais conhecidas que ficaram aqui no Brasil, das obras de Kardec, deixaram de lado as 12 revistas espíritas, que é, em termos de quantidade, a maior produção dele. Então, a gente tinha mais de 50% da produção de Kardec era ignorado no movimento espírita brasileiro e só foi ser traduzida, como eu disse, nos anos 50. Quando, quando toda a obra kardeciana acaba sendo traduzida aqui para o português, a gente já vai ter um movimento espírita todo estabelecido. A gente já vai ter dezenas de obras norteando os grupos espíritas no Brasil. Então é óbvio que se a lógica é simples, se eu não tinha a obra completa dele presente, e principalmente a Revista Espírita, que é a obra responsável por guiar os grupos espíritas, se eu não tinha essas obras, é óbvio que todas as ideias que foram construídas foram ideias que não partiram da doutrina das obras de Kardec. Então, portanto, a gente vai ter toda essa gama de diversas propostas ou maneiras de estudar, de entender os grupos espíritas, de entender a teoria espírita, fruto dessa falta de Kardec. E quando as obras são traduzidas,
né, lá nos anos 50, ainda vai demorar para começar a se ter um pensamento no movimento espírita de estudar essas obras. A gente vai começar a ter essa discussão mais perto dos anos 70. A própria Federação Espírita Brasileira, que era quem tinha toda a condição, tanto de influência quanto de capacidade para fazer toda essa divulgação dessa obra completa, só para a gente ter uma ideia, a federação vai tratar de traduzir as revistas espíritas nos anos 2000. Então a gente já tinha mais de um século de movimento espírita. Então é natural que essa falta da obra completa de Kardec é com certeza o que originou as falsas interpretações, os desvirtuamentos, uma outra visão, o que a gente chama de um espiritismo brasileiro, né? Que agora, quando toda essa obra completa vai se disponibilizar, traduzida, juntamente com os originais, agora que a gente tem acesso a isso de uma maneira gratuita e completa, né? E agora, graças à internet, que faz com que pessoas do mundo inteiro, e especificamente do Brasil, possam se unir para conversar em torno dessa obra, agora a gente está redescobrindo a história do movimento espírita e entendendo o que aconteceu. E claro que tudo parte disso que eu falei, que é o desconhecimento da obra. Quando a obra começa a ser estudada e mais aprofundada, a gente já tinha toda uma base e uma tendência de interpretar as obras que não era aquela que Kardec e os espíritos queriam. Então, para refazer tudo isso, para colocar de novo nos trilhos toda essa estrutura, que é uma estrutura gigante, porque o Brasil tem milhões de adeptos, é óbvio que a gente vai demorar mais aí um tempo para conseguir voltar para uma unidade de pensamento, voltar para um modo de entender a coisa como Kardec queria. É o que a gente está, digamos, a gente está passando por esse momento de transição agora, essa retomada da obra inicial de Kardec, é o que a gente está vivendo agora, né? A gente teve aí, por mais de 100 anos, um crescente movimento em termos de criação de livros e grupos e ideias, umas diferentes das outras, e agora isso dá uma diminuída, embora ainda seja muito grande, a gente tem centenas e milhares de livros usando o termo espiritismo e espírita, mas cada um dando visões diferentes e contraditórias, e aí cada grupo puxa para um lado. Então, toda essa retomada, essa reconstrução, evidentemente que vai levar algum tempo, né? Porque algumas gerações novas vão ter que vir, porque as mudanças são difíceis de acontecer depois que o estrago está feito, né? E não que, só para completar essa minha primeira fala, não que aquilo que foi feito, entendam quem está nos ouvindo, não que não tenha coisas boas e maravilhosas, não é isso. Mas se trata de pontos que são divergentes àquilo que a doutrina na raiz queria e que, no nosso entendimento, comparando as teorias, comparando as propostas do que foi apresentado no Brasil para aquilo que Kardec oferecia, a gente entende que aquilo que Kardec queria, junto com os espíritos, era muito mais profundo, muito mais transformador, e que, portanto, isso que veio a lei a Kardec, que tem coisas boas, ela não tem a mesma grandiosidade e força de mudança do ponto de vista tanto pessoal quanto planetário, como aquilo que consta nas obras de Kardec. Né? Então, eu inicio falando sobre esse ponto inicial onde houve digamos, esse desvirtuamento, né? É uma falta realmente de conhecimento, somado a centenas de outras propostas que acabaram ficando, digamos, na frente na obra de Kardec. E agora, para retomar tudo, leva algum tempo. Michel, bom, você disse bem, a ausência de conhecimento das revistas espíritas, ou da revista espírita, desses dois volumes, já causou um impacto negativo muito grande no que se diz respeito ao entendimento. E isso, talvez nós teríamos um olhar diferente com a obra O Livro dos Médiuns,
se nós já estivéssemos em conjunto, quando entra, né, as obras de Kardec aqui no Brasil, a Revista Espírita. Porque quando Kardec vai falar, por exemplo, de obsessão, quando Kardec vai falar de evocação, de perguntas que se podem fazer, que se devem fazer aos espíritos, né, enfim, tudo aquilo que ela abarca no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, Kardec trabalha esse laboratório lá, né, principalmente evocação, que é o que mais tem na Revista Espírita, né? Kardec falando sobre evocação, ensinando como evocar, evocando, claro, e tudo isso teve esse impacto negativo, né? Mas, bom, então, deixando esse ponto aqui. Michel, Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele foi lançado de fato, e qual foi a finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo? Isso. É bem como tu colocou. Se a gente tivesse seguido e conhecido a revista, a gente teria uma noção justamente. Porque o que acontece? Na revista, ele vai explicar pontos que, às vezes, nas obras ele não vai explicar. Então, por isso que é essencial. Ele considera as 12 revistas como parte da obra fundamental, porque ela também é uma obra fundamental. Porque ali ele vai explicando como é que as obras foram construídas, por que as obras foram construídas, ele vai tirar as dúvidas sobre as obras. Então, os leitores da época estavam lendo as obras dele, tinham dúvidas, e isso vai acontecer com o Evangelho, e lançava essas perguntas para ele através de cartas e ele respondia na revista. Então, por exemplo, o que acontece? Algumas confusões que aconteceram, agora vamos começar a entrar propriamente no assunto, é que e Kardec vai fazer comentários já a respeito, na própria revista, a respeito do movimento espírita brasileiro, já nascendo lá naquela época. O que acontece? Houve uma leitura equivocada das pessoas, porque como o Brasil ela é formada por a grande maioria das pessoas por pessoas religiosas, por pessoas religiosas e cristãs, quando elas veem uma obra falando de Jesus, falando de amor, falando de prática no bem, falando de fé, falando de prece, elas automaticamente associaram, bom, se está falando de tudo isso, são coisas comuns às religiões, logo, essa é mais uma obra religiosa. Nota que as pessoas fizeram essa leitura. E é curioso que, quando Kardec lança, em 64, a primeira edição do Evangelho, que tinha o nome de imitação do Evangelho, né, tinha um outro nome, mesmo naquela época, quando ele lança isso, ele vai comentar na revista, por isso a importância da revista, que a revista era mensal, né, e depois ela se tornava anual. Quando fechava um ano, ele compilava ali, juntava os 12 meses e virava uma obra anual. Então, eu tenho revista de 1858, 59, 60 até 69, quando ele desencarna, né? A revista continuou, né, depois que ele desencarna, mas a gente que estuda Kardec vai até 69 ali para fazer uma separação histórica, né? Porque vão ter mudanças que agora não é o nosso conteúdo, mas vão ter mudanças que aconteceram. Mas então, em 64, toda vez que ele ia lançar uma obra, ele comentava sobre essa obra. Comentava sobre as dúvidas e comentava sobre os comentários, comentava sobre o que os leitores estavam achando dessa obra. E muitos espíritas, na época de Kardec, vão ficar incomodados com a obra Evangelho segundo o Espiritismo e mandam cartas para Kardec reclamando, perguntando, por que você está lançando uma obra que trata de religião, se o Espiritismo ele é uma ciência, uma filosofia? Olha que curioso, a discussão naquela época dele era ao contrário de hoje. Hoje a gente tem que explicar para as pessoas aqui no Brasil por que não é por que é uma ciência e uma filosofia. Lá na época, como as pessoas entendiam que era uma ciência e uma filosofia, elas ficaram meio incomodadas com Kardec, achando que ele estava indo para um lado religioso. E ele vai lançar artigos em 64 para explicar para os próprios espíritas que estavam achando isso, que não se tratava disso.
Então veja que importante ler a Revista Espírita para entender que lá ele vai comentar uh, uh, justamente esses enganos de interpretação, que aqui no Brasil, como a gente já falou, como não tinha Revista Espírita, foi se dando interpretações, como eu falei, as pessoas vieram das religiões, né? Principalmente da religião católica. Elas se depararam com uma obra que falava de assuntos que ela via lá na igreja dela, ela achou, bom, se trata de uma nova religião. Na verdade não é isso, eu vou entrar daqui a pouco em como a obra foi construída e por que ela foi construída, mas primeiro eu estou trazendo esses comentários, esses dados históricos, né, essas curiosidades históricas. Então, Kardec já vai dizer em 64, na Revista Espírita, por que o Evangelho segundo o Espiritismo não era uma obra religiosa, não era, digamos, a Bíblia dos Espíritos, não tinha nada a ver com isso. Por que ele estava tratando daqueles assuntos? Por que ele estava falando de prece? Por que ele estava falando de assuntos que estavam ligados a algo que comumente era tratado apenas pelas religiões? Por quê? Porque esses assuntos que eram tratados pelas religiões, elas haviam sido abandonadas pela filosofia e pela ciência, porque a filosofia e a ciência foi para um lado materialista. Então, essas questões que eram essas questões de fé, de oração, isso tinha ficado só no campo das religiões. Elas tinham abandonado essas discussões, porque elas foram para uma discussão do estudo da matéria, as filosofias foram para discussões no ramo da economia, da política, essas outras que falavam de Deus, Jesus, prática no bem e oração, isso aí tudo tinha ficado para as religiões. Então, por isso essa confusão que muitas pessoas fizeram de entender o mapa. Por que Kardec agora está tratando disso? Mas aí que entra o entendimento correto do que ele queria fazer. É preciso que a gente entenda por que ele criou essa obra, com que objetivo ele criou essa obra e por que agora ele está falando de assunto que era das religiões. E a pergunta final que muitas pessoas podem estar fazendo, porque isso faz parte de uma discussão do movimento espírita, que é, mas por como é que tu me explica que essa obra não é uma obra religiosa? Porque muitas pessoas tentam fazer do espiritismo uma religião tradicional como as outras, argumentando a existência da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, eu repito, ao estudar a Revista Espírita e a própria obra, o Evangelho, ele vai deixar claro que não era isso que ele queria fazer. Eu vou começar a entrar agora nesse como foi feito e como se chegou até a obra, para a gente já começar a entender tudo que eu afirmei aqui. Eu vou tentar fundamentar um pouco. Mas só antes de entrar nessa fundamentação, então lembra, eu tenho um desconhecimento da obra completa dele, principalmente das revistas, que vão fazer com que pessoas religiosas tenham contato com essa obra e comecem a confundir, achando que se trata, como eram assuntos religiosos, se tratava de uma nova religião. Junto com isso, eu vou ter médiums ali no século XX, psicografando obras que vão ajudar as pessoas a ter essa falsa interpretação e entender a obra evangélica segundo o Espiritismo como uma obra religiosa no sentido tradicional. Então, nota que eu vou ter toda uma convergência de levar a obra para esse lado, inclusive pelos próprios espíritos do movimento espírita, que eram espíritos ainda presos às ideias religiosas da sua religião. Então, eu vou ter tudo isso levando para esse caminho, e eu vou ter um último, que eu chamo um último golpe nisso tudo, que é o seguinte: a coisa vai sendo levada para um lado tão religioso que a importância do estudo e do uso da razão vai começar a ser colocada em segundo plano. Ela vai começar a ser colocada como algo secundário ou até desnecessário. Porque as pessoas vão dizer o seguinte: olha, o importante é tu praticar o bem, é tu fazer a caridade. Portanto, o conhecimento é secundário. De que adianta ter conhecimento se tu não faz caridade? E isso é verdade. Só que as pessoas se utilizaram de algo verdadeiro para induzir o movimento espírita. Eu não estou dizendo que essa indução aqui é no sentido de ter má intenção, mas é justamente um erro de interpretação. Elas entenderam que, como a caridade é mais importante realmente que o estudo,
então o estudo era desnecessário ou secundário. Esse foi o erro da interpretação e que guiou o movimento espírita. O movimento espírita se tornou numa espécie de uma nova igreja, com todas as características de uma nova igreja. O Evangelho segundo o Espiritismo passou a ser visto como uma Bíblia dos Espíritas e tratada assim, como uma obra que eu tenho que deixar aberta, que eu tenho que de repente ler o acaso, porque aí vai ter um ser divino me guiando para eu ler o que eu tenho que ler naquele momento, vai ser visto como algo assim meio místico, bem como é comum nos ambientes religiosos. E o mais importante, a prática da caridade vai ser associada ao quê? A mesma coisa que se fazia nas religiões tradicionais, a eu estar na igreja fazendo coisas lá em determinados dias da semana. Nota, a gente repetiu exatamente todo o proceder religioso que sempre existiu na história da humanidade há séculos. Eu tenho um livro sagrado, eu frequento um lugar, nesse lugar eu pratico o bem, faço a caridade, e quanto mais eu fizer isso, mais eu me aproximo do céu. Então, esse modus operandi se repetiu no modelo de movimento espírita. E hoje a gente chegou justamente nisso. O espiritismo é visto como uma nova religião, que inclusive compete com as outras, e tem lá os seus procedimentos igual a qualquer religião, com o seu livro sagrado. Então, tudo isso aconteceu, e agora nós vamos começar a retomar a construção da obra, e nós vamos ver que não era nada disso, que nem os espíritos e nem Kardec queriam na obra. Né? Eu costumo dizer que não precisa, na verdade, não precisaria, se analisasse com frieza e a fundo, se analisasse só a obra em si, ali na própria obra ele já deixa isso claro. Mas quando tu pega junto todas as obras, em especial o Livro dos Espíritos, porque o Evangelho, nós vamos ver, ele vem do Livro dos Espíritos, ele vai vir do Livro dos Espíritos, ele é um desenvolvimento de uma parte do Livro dos Espíritos. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos e a gente pegar a revista, fica absolutamente claro que o objetivo dessa obra é outra completamente diferente. E agora eu dou uma pausa se tu quiser colocar alguma questão e logo a gente já entra daí do como a gente chegou e por que foi criada a obra. Tá. Michel, você trouxe algo interessante, que então, o entendimento de caridade ficou talvez, ele ficou um tanto quanto também distorcido, né? Então, vou para a casa espírita praticar a caridade. Aí você disse bem. Então, você vai para um determinado lugar para fazer o bem. Eu queria ouvir de você, todos nós aqui, quem está nos assistindo, porque a doutrina espírita, o evangelho é o quê? Vai tratar da moral ensinada pelo Cristo, como todas as obras da doutrina espírita, as obras de Allan Kardec. Então, eu queria ouvir de você essa ideia. O que nós podemos entender de moral sem ter uma ideia de que é uma ligação religiosa? Não sei se você me Entendi. entendeu aqui. Uhum. Entendi. Esse tu captou o centro do problema. Qual que é a questão? A obra, o Evangelho, é justamente a obra específica de Kardec que vai tratar sobre a teoria moral do Espiritismo. Então, o Espiritismo ele trata de diversos assuntos. Dentre eles, ele tem uma teoria moral, e nós já vamos definir o que é moral. E a obra específica que trata dessa teoria moral é o Evangelho. E dentro da moral, ela vai ter como virtude maior, como virtude máxima, a caridade, a prática da caridade. E tudo é uma consequência uma da outra. Bom, se as pessoas já estavam interpretando de maneira equivocada a obra em nível geral, elas interpretaram errado em nível específico. Então, elas entenderam equivocadamente a noção de moral e a noção de caridade. Mas por que elas entenderam errado? De novo, porque como eram assuntos que esses assuntos de moral e caridade eram assuntos que eram tratados pelas religiões. Então as pessoas adentram a casa espírita, vindo dos diversos cultos, diversas religiões, pegam aquela obra e como elas não são preparadas para aprender a ler da maneira correta aquela obra, elas leem ali as mesmas palavras, elas leem caridade, amor, fé,
prece, moral, e elas interpretam aqueles conceitos ali com as ideias religiosas que elas trouxeram das outras religiões. E aí vem a confusão e vem a mistura. Quando, na verdade, o Espiritismo vem dar uma nova visão para esses conceitos. Por isso que quem abre a obra tem dois pontos, e agora eu vou começar a falar e citar onde as pessoas podem pesquisar. Se quando tu pega a obra O Evangelho segundo o Espiritismo e abre ela, tem uma introdução que muitas vezes eu acompanho o movimento espírita brasileiro de perto, isso os grupos de estudo pulam a introdução. Mas essa introdução tem alguns itens. O primeiro item da introdução, ele abre. Claro que antes da introdução tem o prefácio lá, com a mensagem do Espírito de Verdade, mas eu não quero tratar disso agora. Mas aí vem a introdução e tem o primeiro item. E o nome desse item é Objetivo dessa obra. Então, nota, ele já de cara, Kardec de cara, porque era muito sábio, já se preocupa em mostrar que há um objetivo com essa obra. Para que as pessoas entendam do que ele vai tratar. E aí, ali, ele vai colocar que as passagens do Evangelho, elas podem se dividir em diversos assuntos. Ele diz, os atos comuns da vida do Cristo, questões históricas, questões que deram origem aos dogmas das religiões, e a moral em si. E ele diz textualmente, esta obra vai tratar da moral. Então, ela não vai tratar de questões religiosas, ela não vai tratar de questões históricas, ela vai tratar da moral do Cristo, apenas. Por isso que, para as pessoas entenderem, aqui já é um primeiro argumento para as pessoas entenderem por que não se trata de uma obra religiosa como a gente via nas outras. A primeira questão é por isso que a obra não tem todo o Evangelho. E algumas pessoas, assim, e isso já me perguntaram em grupos de estudo ou por e-mail, alguma coisa, mas por que a obra do Evangelho segundo o Espiritismo não tem todas as passagens do Evangelho da vida de Jesus? É justamente por causa disso, porque Kardec não vai se preocupar com todas, ele quer pegar só a parte que trata da moral. E agora a gente vai entrar na questão do que é moral. Para a gente entender brevemente, em 3, 5 minutos eu consigo chegar aonde eu quero. A gente tem que retomar lá no início, tá? Como é que surgiu a doutrina, tá? Para a gente entender como é que vai chegar até a questão da moral. Porque isso que eu estou colocando aqui, que eu peço que as pessoas prestem bastante atenção, isso não foi entendido nem pelas grandes lideranças na história do movimento espírita. Então, grandes lideranças que influenciaram enormemente o movimento espírita não entenderam isso. Por quê? Porque se criaram num meio sem as revistas. Então, elas não também, porque muitas vezes as pessoas chegam até a casa espírita, por que elas já são influenciadas? Eu não estou dizendo aqui que é má intenção, é falta de conhecimento e entendimento mesmo. Elas já são influenciadas dentro da casa espírita a fazer uma leitura, uma má interpretação. Porque o próprio dirigente que está lá há 30, 40 anos não sabe, porque ele estudou pouco, porque ele estudou errado. Então, como é muito novo essa retomada, esse redescobrimento, é por isso que isso é muito novo, né? Essas questões que estão sendo colocadas agora por quem aprofundou mais o estudo e teve um acesso completo à teoria. E é o que está fazendo toda a diferença. Mas vamos lá, para a gente entender. Como é que surgiu a doutrina? Para quem já sabe, chover no molhado, como se diz, né? Mas rapidinho. Lembra, surgiram os fenômenos pelo mundo inteiro, mesas que se movimentavam, objetos que se movimentavam, batidas, toda aquela história que a maioria das pessoas conhece, como é que surgiu lá no século XIX, com foco na França, né? Mas foi no mundo inteiro, que era lá na França, em Paris, onde estava Kardec. As pessoas então começaram a fazer disso um divertimento, né? Elas começavam a conversar com seres invisíveis lá que movimentavam os objetos e se comunicavam através de batidas. Pois bem, quando Kardec se depara com isso, porque a maioria das pessoas levou isso para o lado da brincadeira, para o lado de fazer dinheiro, espetáculo, Kardec, como era um grande estudioso, um grande cientista, vai ver nisso algo mais sério. Por isso que ele foi o encarregado de
coordenar toda a construção da doutrina. A primeira coisa que ele vai ter que analisar, isso que está acontecendo é fraude ou realmente está acontecendo? Ou seja, é um fenômeno natural, é algo que está se produzindo na natureza, a gente não sabe o que é, mas antes de saber o que é real ou não é? Porque poderia ser fraude, e muitas pessoas diziam que era fraude. Era alguém lá que fazia algo escondido com uma corda, com um jogo de luz, que era né, picaretagem. Pois bem, ele analisa, e outros estudiosos também analisam, e vem, realmente, é verdade. Porque teve investigação da polícia, teve investigação de cientista, as pessoas que sofriam, as casas, os lugares que sofriam esses fenômenos foram investigados. Claro que houve muita fraude, mas como Kardec vai dizer, muita coisa não é fraude. Bom, uma vez que está provado que muita coisa não é fraude, e que a maioria do que está acontecendo no mundo inteiro é realmente um fenômeno, veio a segunda fase. Tá? Tudo isso que eu estou narrando está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Eu estou só resumindo, quem quiser está lá. Segundo passo. Bom, uma vez que não é fraude, é um fenômeno, o que causa esse fenômeno? Porque tem ali uma inteligência respondendo. Eu faço uma pergunta e ela respondia através de batidas, ou a mesa se movimentava e botava-se letra na mesa e a mesa ia até lá e batia em cima daquela letra. Então havia uma resposta, havia algo inteligente ali respondendo a pergunta. Eu já sei que não é fraude, então o que é? Haviam duas teorias. Uma é a mente das próprias pessoas que estão ali na volta respondendo. E havia uma segunda, que era, não, são seres, dizem que são espíritos, são seres que já morreram que estão respondendo. São almas do outro mundo. Aí Kardec vai fazer todo um estudo para mostrar por que não poderia ser a mente das pessoas vivas ali, influenciando aquelas respostas. E ele vai mostrar todo um estudo por quê. Porque a mesa respondia coisas que as pessoas que estavam na volta não sabiam, não conheciam, não tinham capacidade intelectual, respondiam coisas contrárias ao que as pessoas que estavam ali pensavam. Então, é um pensamento alheio. Aí se chega à conclusão que são espíritos. São seres que já morreram. Bom, aí abre-se um novo caminho inédito na história do estudo da ciência. Ficou comprovado que eram seres que estavam se comunicando ali, que não são mais as pessoas vivas. Ficou comprovado. Agora ele precisava saber, bom, como eles vivem lá, do que eles são feitos, como é que é lá, como é que eles interagem com a gente, o que eles têm para dizer. Daí nasce toda a teoria, a partir do momento que ele se depara com isso. Que há esses seres, que são eles realmente, e então eu tenho um leque gigante de perguntas que eu posso fazer. Só que aí ele percebe o seguinte, e agora nós vamos chegar na questão moral. Já no início, Kardec percebe o seguinte, conforme o espírito que eu interrogava, as respostas eram diferentes. Alguns, as respostas eram mais sábias, inteligentes, racionais, completas, outros já não eram. E aí ele se depara com a primeira conclusão que ele tira de tudo isso, e ele vai dizer isso textualmente, percebi que as almas que respondiam nada mais eram do que os homens fora do corpo. Portanto, eu tenho gente sábia, ignorante, trapaceira, honesta. Eu tenho uma infinidade de tipos de espíritos, como eu tenho uma infinidade de tipos de seres humanos. Então não adianta eu fazer uma pergunta para qualquer um, porque esse qualquer um pode não ter capacidade para responder, ou pode inventar uma resposta. Então ele percebe que cada alma com que ele conversava estava numa situação diferente, de lucidez, de conhecimento, de felicidade ou infelicidade, sofrimento ou não sofrimento. Então eles estão em diferentes situações. Eles não são iguais. Há espíritos de todos os tipos. Então, por isso que ele se preocupa em construir uma escala espírita, onde ele vai qualificar todos os tipos de espíritos que existem. Então, ele foi genial, ele percebeu que havia uma diferença, ele percebeu que cada um tinha uma capacidade que não era igual, e ele cria uma escala para mostrar, é como se fosse uma tabela para a gente conferir. Em ciência, isso é muito comum. A classificação daquilo que está sendo estudado, a gente divide, classifica, é para ter um entendimento.
É bem assim que o cientista procede. Quem estuda qualquer ciência sabe do que eu estou falando. A gente tem diversas classificações de tudo que é coisa. E ele vai fazer isso com a doutrina, com os espíritos. É por isso que ele cria a escala espírita. E aí ele vai mostrar o seguinte: aqui é o ponto-chave que a gente começa a entrar. Os espíritos são diferentes por quê? Por causa de duas coisas. Por causa do conhecimento que cada um adquiriu e por causa da sua evolução moral. Agora a gente chegou lá. Ele percebe que eles têm um componente que influencia no que eles vão saber, nas capacidades que eles têm de responder e saber as coisas, na lucidez deles e no estado de felicidade ou não felicidade, de sofrimento ou não sofrimento, quando eles estão lá de lá, que é a questão da evolução moral. O que é essa moral? O espírito, ele é um ser complexo. E é o que nós somos, né? Só que nós estamos num corpo e isso muda um pouco porque o corpo limita. Mas para a gente entender de uma maneira genérica, o que nós somos? A gente tem vontade, uma coisa que a gente chama de vontade, que é aquilo que a gente quer, desejos, tá? A gente tem emoções, sentimentos, ideias, pensamentos, memória, imaginação. Nota que nós somos um conjunto de coisas. Então ele percebeu que esse conjunto de coisas que caracterizava cada indivíduo, tudo aquilo que formava cada indivíduo, influenciava na maneira como esse espírito estava do lado de lá. O que ele sabia, o que ele não sabia, a sua lucidez, a capacidade de explicar o universo ou não, de ter da sua felicidade, seu estado de felicidade do lado de lá, como ele estava se sentindo, como ele vivia, tudo isso era consequência do conjunto de coisas que nós trazemos no nosso interior. Isso que ele percebeu. Então, os espíritos, na sua maioria, os inferiores, que ele vai chamar, eram espíritos que ainda tinham pouco conhecimento, mas eles tinham conflitos nos sentimentos, nas emoções. Nós eram espíritos, que somos nós, que as emoções nos controlam, em vez de nós controlarmos as emoções. E elas são desequilibradas. E esse desequilíbrio das emoções, dos desejos, e o nosso pouco conhecimento, a pequenez das nossas ideias, e dependendo do nível da nossa força de vontade, esse conjunto todo que eu estou colocando, que é esse conjunto, ele dá a nossa condição no mundo espiritual. Então ele percebeu, bom, tudo aquilo que eu construo em mim durante toda a minha vida na Terra vai determinar a minha situação e a minha capacidade de felicidade e lucidez depois da morte. Então é aí que ele chega na questão moral, que a moral é isso. É esse conjunto de coisas, é vontade, é sentimento, é emoção, é desejo, é ideias, é conhecimento, esse conjunto que forma o espírito determina tudo isso que a gente construiu, isso é individual, cada um construiu ao longo de diversas encarnações, isso vai determinar como a gente é e como a gente está no mundo espiritual. Então, ele chega na questão da moral. E aí ele percebe, bom, será que existe alguma teoria, será que existe algum conhecimento que eu possa construir junto com os espíritos que me dê condições de, já durante a vida do corpo, eu ir resolvendo as minhas questões interiores, eu ir reequilibrando as minhas emoções, as minhas ideias, os meus desejos, fazendo com que, ao sair do corpo, eu esteja numa situação melhor do que quando eu vim para cá. Quando eu voltar para lá, eu esteja melhor do que quando eu vim para cá, antes de encarnar. Será que existe algum jeito eu já ir resolvendo isso para estar melhor depois? E é por isso que vai ser criada a teoria moral. Ele vai procurar criar uma teoria, isso está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, ele vai procurar criar uma teoria que abranja todas as situações
todas as situações e contextos que eu possa passar durante a vida terrena. Então, eu precisava de uma teoria que conseguisse abranger todas as ações para que, diante de qualquer situação que eu vá passar durante a minha vida, eu tenha uma teoria de como proceder, porque fazendo aquilo, eu vou me reestruturando moralmente, eu vou me reeducando, reequilibrando, vou evoluindo moralmente e vou estar mais lúcido e mais feliz depois da morte. Então, essa é por isso que surge a necessidade de criar uma teoria moral. E aí, como que ele vai criar essa teoria? Ele vai criar essa teoria fazendo o seguinte: em vez dele pegar um livro, como é que era. Agora vamos entender. Eu posso até dar uma pausada para te, de repente, colocar alguma questão, mas eu vou só fazer a introdução aqui da minha próxima fala. Vamos entender agora como é que até Kardec era feita a construção de uma teoria moral. Porque já existia várias propostas de teoria que cuidassem do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa emoção, da nossa alma. Já existia teorias. Mas por que Kardec vai apresentar uma teoria diferente das outras que já existiam? Mas agora eu dou uma pausa para te colocar mais questões. Não, bom, no livro dos Espíritos nós vamos encontrar a seguinte pergunta: qual a definição nós podemos dar da moral, né? Então os Espíritos vão responder: olha, fazer o bem pelo bem para o bem de todos. E aí você citou então aí as leis morais, aí tem lei do trabalho, lei de destruição, tem lei de sociedade, né? Então baseado nessa resposta, a gente pode então imaginar isso no trabalho, na própria destruição, né? Na relação social, que é fazer o bem pelo bem para o bem de todos, né? E aí, é isso que Jesus vem, né? Quando ele vem, deixa duas máximas para nós, que é fazer o bem, façais ao outro o que não querereis que vos faça, e não façais ao outro o que não querereis que vos faça. Que se resume nessa definição de moral, né? E também na questão 886, Jesus então entende por caridade, que aí entra de novo nessa questão da moral, que é indulgência, benevolência e perdão das ofensas, né? Então, agora, aí eu pergunto para você, como que eles encararam, como que o movimento espírita encara esse entendimento? Porque você trouxe uma ideia da moral, né? E a gente apresenta ela aqui. Como que o movimento espírita, então, lê essa ideia de moral, principalmente usando o evangelho, o Michel? Isso, e aí vai vir a diferença. Aí a gente vai ver a diferença de como era tratada e encarada a moral até a doutrina surgir e como a doutrina vai apresentar. O que a gente vai perceber? O movimento espírita lê a obra de Kardec do jeito antigo de tratar a moral e não do jeito novo, que é justamente o que a doutrina veio trazer de novo. Quando Kardec vai falar da primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação, é curioso, o movimento espírita fez segunda revelação e não terceira. Isso é curioso. E aí, eu já vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Mas é isso. Quando a gente pega lá o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala das três revelações, ele fala que o Espiritismo é a nova, o movimento espírita ficou na segunda. Por isso que ela repete as mesmas atitudes da segunda revelação. E por isso que ela não avança. Porque o Espiritismo veio trazer uma nova, um jeito novo de tratar. E segundo a própria teoria espírita diz, esse jeito novo é que fará com que a humanidade evolua. Porque o jeito antigo a gente já está fazendo há séculos e não resolve o problema. Agora vamos entender. Até Kardec, eu tinha duas maneiras de tratar a moral. Duas. Ou era através da religião. Como é que funcionava? Eu tinha um livro sagrado e aquele livro dizia como eu devia me comportar, o que eu devia fazer para atingir, depois da morte, o céu e evitar o inferno. Esse é o resumo. Era assim que era visto. Então eu tinha os líderes religiosos, que eram pessoas que eram vistas como aquelas que tinham autoridade para interpretar esse livro para mim, para dizer para mim o que esse livro sagrado, que é a palavra de Deus, estava querendo dizer. Eu tinha que seguir o que aqueles líderes religiosos diziam, e por isso eu ia até o local onde eles estavam, portanto, as igrejas,
e eu estava no local onde ali eu aprenderia como eu devo ser e agir e o que eu preciso fazer para praticar aqueles ensinamentos e atingir, após a morte, o céu. E o outro jeito era através da filosofia. A filosofia ela tratava também da moral. Mas como é que era tratado a moral dentro da filosofia? E isso depois foi deixado de lado. Eu tinha um filósofo que ficava imaginando uma sociedade ideal e as regras para essa sociedade ser o mais justo possível, o mais fraternal possível. Então eu tinha pensadores que tentavam idealizar uma sociedade ideal. E, portanto, eles diziam como é que todo mundo devia se portar para que essa sociedade fosse a mais justa possível. Então, eu tinha esses dois caminhos, o caminho religioso e o caminho filosófico. O caminho filosófico, eu tive vários problemas. O primeiro é que eu tinha muitas teorias de como que cada indivíduo deveria se portar na sociedade. Eu tinha muitas teorias, e umas diferentes das outras, então eu teria que escolher uma. E um segundo problema, essas teorias filosóficas elas eram muito sofisticadas, então a grande massa da humanidade não tinha acesso. Então eu tinha esses dois caminhos. Quando a doutrina vem, que ela diz que vem trazer a nova revelação, a terceira revelação, Kardec tem a sabedoria, porque ele já sabia isso, os superiores já sabiam isso, justamente por serem superiores, eles não vão ir por esse caminho. Se eles fossem pelo caminho filosófico ou pelo caminho religioso, isso já não deu certo. Isso já não deu certo. Por quê? Porque se eu deixo a interpretação das coisas para pessoas, todas as pessoas são o quê? Limitadas e falíveis. Se eu deixar o cuidado de como deve funcionar o processo, alguém que dite como que deve, como que o ser humano deve proceder, como é que ele deve agir para atingir a felicidade, se eu deixo isso para os seres humanos, eles são limitados e falíveis. Então eu vou ter falhas, como teve em todas as teorias, tanto religiosas quanto filosóficas. Eu tive falhas na prática e nas próprias interpretações. Por isso que eu vou ter trocentas interpretações religiosas, trocentas interpretações filosóficas, e eu nunca chego num senso comum. Então, Kardec já sabia disso. Então, se eu fosse para esse caminho, que foi o que o movimento espírita fez e não era para fazer, porque não entendeu, eu vou cair no mesmo problema e a gente caiu. Qual que é o mesmo problema? A gente vai para o caminho religioso, a gente deposita a interpretação através de um jeito religioso, e cada um vai criando o seu modo de ver, seu modo de achar isso, achar aquilo, e aí eu crio as divisões. Por isso que a gente tem trocentas igrejas, cada uma interpretando o cristianismo da sua maneira, e como a gente procedeu do mesmo jeito, aconteceu a mesma coisa com o espiritismo. Foram surgindo vários grupos, cada um dando a sua interpretação. Mas Kardec ele foi por outro caminho. Qual caminho? Aí vem a grande sacada. Ele vai primeiro criar uma teoria moral genérica. Primeira coisa que ele vai fazer. Ou seja, ele está preocupado em tratar, ele não está preocupado em tratar de questões particulares de fé, de religião, de credo de cada um. Tá? Então, ele quer simplesmente elaborar uma teoria que trate de todas as ações, dentro ou fora de religião, dentro ou fora de filosofia, simplesmente ações. Daí ele vai dividir isso em três. É uma sacada genial. Ele vai pegar, a teoria vai abordar assuntos individuais, eu comigo mesmo, eu com Deus e eu com o próximo. Ele pega esses três pontos e com esses três pontos ele consegue abranger todas as ações. E aí ele divide essa teoria em leis morais. Então eu tenho a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de destruição. São modos como ele dividiu a teoria e cada uma dessas partes da teoria abrange todas as nossas ações em nível genérico. Como que a gente deve agir? Porque a classificação geral do moral é praticar o bem. Tá, mas aí eu tenho que especificar. Por isso que ele cria os 10 capítulos lá na terceira parte do Espírito. Cada capítulo vai tratar de um contexto em que eu vou estar inserido e vai me ensinar como que eu tenho que agir.
Esse é o primeiro ponto, como ele já vai escapar da questão da teoria religiosa. Deixar para uma pessoa dizer, não, ele pega questões genéricas e tenta abranger todas as ações. Ele não olha para grupos de indivíduos, ele olha para as ações humanas, para o ser humano, seja ele de qual credo for. Então é uma teoria universal. Mas aí vem o segundo ponto, que esse é a chave de ouro. Ao invés de utilizar um livro sagrado ou uma pessoa pensando, Kardec, por exemplo, lá pensando como é que eu quero que a humanidade se comporte em tal situação, ele vai pegar espíritos de todas as épocas e aqueles que viveram todas as situações. Então, é uma teoria que vem de quem vivenciou as situações. Então, por isso que ela é uma teoria científica, porque ela vem da experiência mediúnica, mas, ao mesmo tempo, ela é uma teoria que vem da experiência de quem viveu aqueles contextos e fez as melhores escolhas. Então, imagina que eu tenho determinada situação, que eu tenho que agir de determinada maneira. Aí eu tenho 1000 possibilidades. E se eu pegasse pessoas na história da humanidade que já passaram por todos esses contextos e conseguiram resolver todas essas questões, e eu pegasse o ensinamento delas, é isso que ele fez. Por isso que ele vai pegar todos os grandes espíritos, de todas as épocas, aí tu vai ver lá no Evangelho, tem Moisés, tem Santo Agostinho, tem Fenelon, aí vai. Tu tem Lacordaire, aí tem o Espírito da Verdade, ele vai pegando todos, porque o que são espíritos que o que eles estão falando não é mais teoria, eles viveram aqui. Então eles sabem a melhor solução. Então olha como é a riqueza de como foi construída, ela vem disso. Então ele pega e cria essas teorias baseadas em quem experienciou, quem viveu e superou todas essas provações. Então ela não vem de um livro sagrado, ela vem da experiência. E aí vem o segundo ponto. Bom, óbvio, quando ele cria essas questões, ele precisa desenvolver elas. Por isso que ele cria o Evangelho com o Espiritismo. Aí ele vai criar todos aqueles capítulos, os 28, onde ele vai desenvolver todas as 10 leis morais, onde lá vai ter todos os contextos possíveis que o espírito pode passar e como ele tem que agir. E aí ele fecha com chave de ouro. Claro que eu estou fazendo aqui um baita de um resumão, mas para as pessoas entenderem a lógica por trás. Aí ele diz o seguinte, bom, aqui está a teoria. Ela foi uma teoria construída baseado em espíritos que já vivenciaram isso. Não foi alguém que ficou idealizando, imagina, não. Eu peguei espíritos que passaram pela Terra e que venceram. É aquilo que eles estão ensinando, eles viveram. Então, eles sabem do que eles estão falando. E aqui está a teoria, tá ali, já é o segundo espiritismo, toda a teoria moral. Aí vem uma segunda questão. Bom, como é que eu aplico? Eu já tenho a teoria. Agora, como é que eu aplico, por exemplo, no meu caso particular, a pessoa diz assim, bom, eu estou passando por tal situação, eu tenho, nessa situação, nesse contexto, eu, Michel, como que eu acho nessa situação? Então, agora já não é questão, eu tenho a teoria, mas como que eu aplico ela? Ele se preocupou com isso também. Por isso que ele cria o capítulo 12 da terceira parte, da perfeição moral, que é um capítulo que ele vai se preocupar em ensinar como aplicar aquela teoria que ele construiu. Eu já tenho a teoria, eu fiz aqui um resumo de como é que ela surgiu, e agora ele cria como eu faço isso. E ele termina o capítulo da perfeição moral falando de autoconhecimento. E aí ele fecha a teoria moral espírita. Como é que funciona? Eu tenho ali o evangelho, ali está toda a teoria, mas para eu saber como aplicar, no meu caso, porque o meu caso é diferente do caso do Lauro, é diferente do caso de alguém que está nos assistindo, cada um tem a sua necessidade naquele momento de agir ou não agir de determinada forma. Eu tenho que ler aquela teoria, mas eu tenho um pressuposto para saber usar. Eu tenho que praticar o autoconhecimento. Porque cada caso vai ser um caso. Cada situação vai ser uma situação. Algumas pessoas vão ter que trabalhar a coragem, outras vão ter que dar uma freada. Algumas pessoas são muito medrosas, outras são muito corajosas. Algumas pessoas são impacientes, outras pessoas são pacientes demais. Mas tá tudo ali a teoria ensinando.
Agora, como eu vou aplicar é como um remédio, né? Cada pessoa vai ter que tomar do jeito conforme a sua doença. Então vem o autoconhecimento. E aí ele vai ensinar, eu não vou entrar agora aqui, mas ele vai ensinar como fazer o autoconhecimento, mas aí ele cria a maneira mais eficaz de praticar o autoconhecimento, agora eu vou encerrar, que é através da evocação. Olha que curioso. Então eu faço assim, eu tenho a teoria ali me ensinando como é que eu devo agir para ser mais feliz. Já sei que quem criou essa teoria foram espíritos que já passaram por aquelas situações, então é algo que veio da prática. Aí eu vou praticar o autoconhecimento e uma das maneiras de eu saber como agir é eu evocar o meu anjo da guarda, que é o espírito superior que melhor me conhece. E ele vai me ajudar a achar o jeito certo de como eu tenho que agir naquele momento. Eu evoco ele junto com a teoria que é o estudo do evangelho e acho a forma perfeita do que eu tenho que fazer em cada momento da minha vida. Mas ele não parou para ele deu um último passo, por isso que Kardec é genial, porque ele não deixa escapar nada. Ele cria uma obra depois disso que se chama O Céu e o Inferno. E no Céu e Inferno ele dá exemplos de todos os tipos de espíritos. Olha como ele é genial. Então agora eu tenho a teoria em si, eu tenho a prática da evocação, que é para cuidar do meu caso particular, e eu tenho os exemplos. O que são os exemplos? Eu pego lá no Céu e Inferno, ele evocou todos os tipos de espíritos nas mais diversas situações, para servir como exemplo daqueles que praticaram ou não praticaram, ou praticaram muito ou praticaram um pouco a teoria moral que ele deixou no livro anterior. Então, nota, isso que eu estou colocando, a riqueza, como é uma teoria que ela consegue ser completa, ela não deixa passar nada, o diferencial dela do jeito como se tratava antes, e como deve ser estudada essa obra. Eu vou citar só um exemplo, por exemplo, a indulgência. Quando ele vai estudar a indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de duas situações. Ele trata da situação daquela pessoa que precisa ser mais indulgente, e ele explica como é que tem que ser, pessoa que precisa saber compreender melhor o outro, não ser tão rígida, não cobrar demais os outros, saber entender melhor o erro dos outros, mas ele também trata daquela pessoa que ela é indulgente demais, ou seja, ela passa a mão para os erros de todo mundo, que também é um erro. Isso é um exemplo que eu estou dando para a gente ver que toda obra ela trata de todos os casos possíveis. E a particularidade eu vou achar, estudando e refletindo, usando a evocação e usando os exemplos. Então ele vai dizer, por isso que ele vai dizer que a terceira revelação, agora eu finalizo para as pessoas entenderem a diferença, que é a ideia central da nossa fala, a terceira revelação, ela não, ele vai dizer isso, abram lá o primeiro capítulo da Caracteres da Revelação, do próprio Evangelho, e ele vai dizer isso, que a terceira revelação ela é diferente de todas, porque ela não está na cabeça de um ou de um grupo. E ele vai dizer isso, porque os grupos falham, porque um só não tem o mesmo alcance, porque pode ser interpretado de diversas maneiras. Agora é coletivo, são os espíritos em todos os pontos do planeta se comunicando, ensinando, indo caso a caso. Então, nota o poder e a abrangência que a terceira revelação tem. Mas o movimento espírita fez segunda revelação. O que o movimento espírita fez? Ela abre o Evangelho segundo o Espiritismo, fica tentando interpretar as falas do Cristo, que é o que as religiões já faziam, aí cada uma acha uma coisa. Ah, aqui ele está falando que é amor, daí, eu acho que amar é isso, eu acho que amar é aquilo. Não, isso é pouco, a gente não consegue se transformar fazendo isso. A gente tem uma fórmula que vem das obras de Kardec muito mais profunda, porque é um estudo do comportamento humano em todas as situações. Os professores são espíritos que já passaram por todas as situações e eu posso evocá-los e eles pegarem aquele texto genérico, que é para todos, e trazerem para o meu particular, para eu aplicar nas mais diferentes situações da vida. E dessa maneira, evoluir de uma maneira muito mais rápida, segura. Então, nota como essa visão do porquê a obra foi construída, de como a obra foi construída e como ela deve ser estudada, é muito mais rica do que foi feito e ainda é feito nas diversas casas espíritas.
Muito bom, Michel. E aqui, você citou 1864, quando Kardec faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos, nesse mesmo ano, se eu não me engano, no mês de outubro, talvez você vai se lembrar de cabeça, esse me corrija se eu estiver errado, quando Kardec vai tratar dos primeiros ensinamentos de moral para a infância, na infância, daquela criança do bolo, do doce, Uhum. e logo em seguida, já no olho, ele vai tratar aquele senhor idoso que casa milionário, né, muito rico, que casa com uma moça muito jovem. E aí e Kardec trabalha ali, e a gente às vezes fica apegado nos detalhes assim, a moça era jovem, poderia ter arrumado outro, traiu, não traiu, e o ensinamento moral, que é o que Kardec vai nos ensinar ali, e você cita o céu e o inferno, a segunda parte dos exemplos, que às vezes a gente vai, vamos ouvir então aqui um suicida. O espírito se comunica. Aí a gente fica pensando, no mundo espiritual ele está no vale do suicida. Aí começa a criar umas ideias. E a moral? Né? Aí eu fazia aquela pergunta: e a moral? O que a gente entendeu da moral aí? Não entendeu. Isso. Não entendeu porque não sabe, a gente não sabe, não aprendeu a aprofundar no conteúdo, naquilo que o Espírito está nos trazendo como ensinamento, que é o que nós vamos extrair moral, e fica pegado na forma. Aí o prejuízo é grande. Ou eu estou enganado, Michel? Exatamente. Tu pegou justamente, é bem esse ponto. O que o movimento espírita fora de Kardec fez? Esse exemplo que tu deu é perfeito. Então eles vão estudar, vão evocar lá um espírito suicida. Ao invés de entender o, todo o contexto de sentimentos, conflitos que aquela alma viveu para chegar até essa atitude e aprender com ela, a gente fica preocupado com se ele está acorrentado, se ele está sendo chicoteado, se ele está no local que é escuro, comendo folha. Mas isso, toda essa preocupação que o movimento foi, é justamente o que esses espíritos inferiores queriam. Por que vieram essas centenas de obras tratando disso? Que é para nos desviar do que é mais importante. As pessoas ficam aí, elas ficam imaginando filmes, um mundo fantástico e esquecem do ensinamento principal. E isso é proposital. O movimento espírita sem Kardec foi levado a ficar discutindo isso propositalmente para não se preocupar com o mais importante. Como o movimento espírita não está cuidando da moral, o que o ser humano está fazendo? Ele está recorrendo à química, aos remédios, ao psiquiatra, ao psicólogo. Por quê? Porque ele vai na casa espírita e o que ele ouve? Ele ouve sempre o mais do mesmo, ou seja, aquilo que ele já está acostumado a ouvir. Ah, mas é preciso amar. Ah, mas é preciso perdoar. Ah, porque nós temos que fazer o bem. Mas isso aí todo mundo já sabe, desde os gregos antigos a gente sabe disso. Mas a diferença é como que esta teoria vai me ajudar a chegar nisso. Essa é a diferença. E o Espiritismo, ele apresenta toda uma psicologia profunda para chegar nisso. Só que como nem os dirigentes sabem disso, nem os dirigentes estudaram, eles estão preocupados com porque é umbral, porque é escuro, porque tem luz, porque tem corrente, porque tem carro, porque tem elevador, porque tem lago. E a gente ficou discutindo isso 100 anos, um século no movimento espírita, a gente está discutindo isso. E aí cada um acha uma coisa, daí vem as brigas, daí os grupos se separam. Nota, a gente caiu na armadilha de sair do tema. Mas por que não leu Kardec? Porque na época de Kardec já tinha espíritos que vinham com esses papos. Kardec não dava bola. Porque essas questões são secundárias e a gente não tem como nenhum controle, porque a gente não tem um aparelho para averiguar o que é verdade e o que não é. Mas eles ficam nesses assuntos. E aí, aquilo que tem de profundo na doutrina, eu vejo, às vezes, eu sou obrigado a falar nisso porque a gente tem que esclarecer as pessoas. Quando eu vejo as palestras em que o movimento espírita trata de moral, é sempre superficial. É sempre como tu vê um sermão na igreja. É sempre falando em fins. Ah, porque é importante ser paciente. Ah, porque é importante a gente amar. Ah, porque a gente tem que isso. Mas isso daí a gente já sabe. Por que as pessoas estão numa busca incessante? Porque elas querem uma teoria que dê o como, o fundamento, o profundo disso. E se as pessoas não acham, elas vão para a química. Porque a química é um jeito mais fácil de aliviar essas angústias.
Mas a teoria espírita, a terceira revelação, ela consegue dar conta disso. Mas ela foi esquecida, ela foi escondida, ela foi deixada de lado. Então, hoje, quando tu pega alguém que estudou a fundo a teoria moral, ela consegue dar uma teoria que resolve completamente as questões emocionais íntimas das pessoas. Mas isso ainda é muito pouco estudado no movimento espírita. Por quê? Porque a gente está fazendo segunda revelação. A gente está tratando Jesus como a gente tratava na igreja, com toda aquela característica que não é a que a teoria espírita quer. Veja, porque na lógica religiosa, não há como na visão espírita uma visão de que eu vou evoluir numa escala onde eu serei igual a Jesus. Tu falar isso numa igreja, eles te expulsam de lá. Agora, para a teoria espírita é completamente diferente, porque Jesus não é Deus. Ele é um espírito puro que veio junto com os espíritos superiores nos ensinar a ser como ele. Então é diferente. Então, essa idolatria, todo esse trabalho de ver Jesus como eu via na igreja, e aí toda essa coisa religiosa que não coloca não, como a teoria espírita coloca. Veja, eu respeito quem pensa assim. O que eu estou colocando é que o espiritismo é diferente disso. E as pessoas não sabem ou estão entendendo errado o que Kardec quis dizer. Então, o ensinamento moral é para a gente resolver as questões interiores e um dia ser como Jesus. Então, é bem mais audacioso a teoria espírita. E ela faz isso de uma maneira bem diferente, que não é só de uma maneira passiva em que eu fico orando, esperando chegar um momento, alguém vai me salvar, alguma coisa, eu vou ir para um lugar. Não, não, não. É um trabalho interior diário de cada um. E vai pelo um movimento de autoconhecimento, com evocação, com estudo, análise, raciocínio do comportamento. Então, é uma coisa, nota, muito mais profunda e não simplesmente uma coisa passiva de que eu vou esperar que os espíritos vão vir, vão mudar a Terra. Não, não, é a gente que vai ter que mudar através do trabalho. Michel, então, para encerrar, de uma forma resumida, Evangelho segundo o Espiritismo se estuda isoladamente ou eu posso usar as demais obras de Kardec para fazer ponte, fazer conciliar ideias? Uhum. Primeiramente, quem quer estudar vai ter que estudar tudo, leia todas as obras, né? Essa coisa de começar pelo Evangelho, a pessoa, não é que seja proibido, porque a gente não pode proibir, mas a pessoa não vai entender e vai fazer leituras equivocadas. Então, o importante é que ela leia tudo na ordem. Se enquanto ela está fazendo esse estudo de ler na ordem, ler tudo, ela tem uma afeição, ela quer ir lendo o Evangelho, não tem nenhum problema. Só cuidado com as interpretações. Sempre pensa assim, eu estou lendo aqui essa frase, aí eu vou fazer uma interpretação. Será que essa interpretação que eu estou fazendo é o que o autor quis dizer? Eu tenho certeza? Eu tenho. Baseado no quê? E lembrem, todos os pontos que Kardec colocou junto com os espíritos, em algum local ele explica. Por isso que eu tenho que ter um conhecimento geral. Claro que depois eu posso fazer um estudo específico da teoria, mas isso é depois. É como, por exemplo, quando eu entro numa faculdade no primeiro semestre, eu não estou fazendo o que um cara que está lá no doutorado está fazendo. Eu tenho que primeiro ter uma noção geral daquela ciência. Então, se tu quer aprofundar o estudo da moral, e na verdade, o mais importante, mas eu tenho que ler o que veio antes, o que a obra diz, o que veio depois, as explicações na revista. Então, aqui que ele está querendo dizer aqui ele está dizendo para eu ser paciente. Tá, mas aqui na outra página ele fala, parece que ele está querendo dizer dos casos das pessoas que são pacientes demais, mas como assim? Aí eu vou ver que tem graus, que as paixões são assim, para eu trabalhar meu interior. Por exemplo, tem pessoas que são muito calmas. E tem pessoas que são calmas não porque elas são virtuosas, mas porque elas são covardes. Então elas têm que trabalhar dentro dela algo que alguém que é o oposto tem que trabalhar o contrário. Então, nota, é todo um estudo, por isso autoconhecimento.
Equilíbrio, né, Michel? Equilíbrio Oi. no sentimento, equilíbrio no entendimento. Bom, Michel, como o nosso tempo já está aqui, até avançamos né, do que nós havíamos proposto, eu quero agradecê-lo, né, já desejando a você e aos demais que estão nos assistindo agora, que tenha aí um final de ano com muita paz, muita luz, muita força para enfrentar as vicissitudes da vida, pois que é isso que vai nos alavancar aí quando nós enfrentamos isso com coragem, mas resignados, com fé, aquela fé que transporta montanhas, como Jesus nos ensinou. E, Michel, eu passo para você fazer as considerações e já vou agradecendo a todos aqui. Paz e luz, Michel, obrigado. Para você também, boas festas aí e que Deus abençoe a você e toda a sua família. Aí eu também quero agradecer o espaço, a paciência de todos. Também quero desejar para ti, para o teu canal e para todos que estão nos vendo um ótimo final de ano, um excelente início de novo ano. E lembrar as pessoas, não adianta agora nesse final de ano a gente fazer as mesmas promessas, a gente querer coisas diferentes e repetir no próximo ano tudo que a gente fez nesse ano, porque vai chegar lá no outro final de ano a gente vai estar do mesmo jeito. Então, as coisas, todas as mudanças passam por novos conhecimentos. A gente não vai conseguir mudar se a gente não mudar as nossas ideias aqui dentro. E para mudar essas ideias aqui, o melhor jeito é a gente estudar pessoas, espíritos, pensadores que já pensaram mais que nós, que já viveram mais que nós. Por isso a importância da leitura dos grandes pensadores tanto na questão espírita quanto os outros pensadores que vieram antes ou que vieram depois. Mas os grandes pensadores, aqueles pensadores sérios, profundos. É só quando a gente estuda, reflete, troca de ideias, que a gente consegue se tornar uma nova pessoa e ter novas atitudes e ter novos acontecimentos. Não é só esperando, só pedindo, não é algo passivo. A doutrina espírita ela é ativa, depende de trabalho, esforço, vai ter que ler, vai ter que pensar, vai ter que botar a cachola para funcionar e saber procurar ajuda das pessoas certas, de quem realmente sabe. Não adianta a gente ficar perdendo tempo com quem não sabe, porque quem não sabe é tão ignorante quanto a gente. O mais que a gente pode fazer é se ajudar, se apoiar, mas quem tem que nos guiar é quem sabe mais. A gente tem que parar com essa coisa de ficar valorizando quem sabe menos. A gente tem que valorizar quem sabe mais. E por isso que essas obras aí do nosso entendimento de Kardec são de quem realmente sabe mais. Então, que a gente possa ter um final de ano de novas esperanças, de recomeços, mas de muito planejamento para estudar, para pensar e para mudar de uma maneira verdadeira. Não ficar maquiando as coisas, né? Ótimo, Michel. Obrigado, então. Já vou encerrando aqui, então, tá bom?